ver aqui abrindo alas. Você está no Vida em Dia, o seu podcast quinzenal de saúde mental, gastronomia funcional, alimentação saudável, tudo que condiz com o ser humano, né? Juntamente comigo, a chefe Luciane Andrade, essa pessoa que é apaixonada por gastronomia funcional, cozinha funcional, alimentação saudável, saúde mental. E hoje nosso papo é sobre depressão. Como funciona a depressão, quais são os aspectos da depressão, como a alimentação pode contribuir para a melhora da depressão, ser depressão é normal, não é? Tudo que envolve a depressão. Né, chefe Lu, o que você pode dizer sobre a depressão e sobre a relação com a alimentação? É isso aí. Primeiro, bom dia, sejam Hum. bem-vindos ao nosso podcast hoje em dia. É, Gostaria de convidar vocês a nos seguirem no Instagram, no YouTube e no Spotify. Aperta aí o botãozinho de seguir, que é muito importante para a gente. A gente traz aqui um conteúdo de saúde mental, gastronomia funcional e bem-estar como um geral. Estamos no quarto episódio. No episódio passado falamos sobre neurotransmissores, foi um episódio sensacional. A gente teve muito comentário lá de que as pessoas não sabiam o que eram neurotransmissores e o quanto isso é importante para a gente. E eu acho que hoje a gente trouxe quase que um recorte né, esmiuçando um pouco mais o assunto que a gente tratou no último episódio, né? Porque a depressão, eu acredito, claro, que o Anderson vai falar muito melhor sobre o que é né, e as suas ramificações, mas tem a ver com neurotransmissores, não tem, Anderson? Fala aí, o que mais que tem? O que é depressão? Vamos começar pelo começo? O que é? Muito bem. Todas as vezes que eu penso sobre depressão, eu penso o quanto essa psicopatologia, vamos trazer dessa forma, foi ignorada durante todo o nosso processo histórico-cultural, né? A depressão, até antes dos anos 2000 e tudo, era uma doença basicamente um pouco estigmatizada como frescura, né? Então, eu me lembro, ainda quando criança, né? A gente que foi criança aí, o adolescente dos anos 80, dos 90, lembra que às vezes, principalmente no universo masculino, que a depressão, né? Tá triste, tá chateado, era tido muitas vezes como um traço feminino, né? E esse traço feminino muitas vezes era tido como uma coisa negativa e tal, né? Então, todas as vezes que eu penso sobre depressão e eu começo a buscar referências sobre isso, me vem à cabeça o quanto isso foi ignorado, né, durante todo esse processo histórico-cultural. Propriamente dita, a depressão começou a ter um pouco mais de atenção depois dos anos 2000, né, quando a medicina começou a evoluir a partir desse aspecto da saúde mental. O que você lembra sobre a depressão, Lu, sobre nos anos 90? Você já passou por algum estigmatismo nesse sentido? Você lembra de sentir depressão? Então, é o famoso homem não chora, né? A Isso. depressão no antigamente. E Uhum. o quão importante foi isso, né, essa evolução, para que o tratamento adequado fosse administrado para quem sofre dessa doença. É doença, né? Então, você vê que até hoje a gente tem dúvidas sobre o termo, condição, doença, patologia, síndrome, não sei. Enfim, vamos esmiuçar sobre isso aí. Mas uma coisa que me marcou muito, Anderson, foi algum tempo atrás, tem uns 10 anos mais ou menos isso, eu estava numa palestra do Divaldo Franco, e ele estava falando sobre depressão. E ele falou assim: a depressão é uma doença silenciosa, porque, na verdade, mal interpretada, mal entendida, porque, assim, às vezes a pessoa está lá na cama, sem vontade de levantar, sem vontade de comer, sem vontade de viver, e aí vem um amigo, um pai, a mãe, e fala assim: deixa de frescura, levanta daí, o sol está lindo lá fora, vai dar um passeio na praia. E aí ele falou: se fosse o teu parente com uma perna quebrada em cima de uma cama, tu ia falar isso? Vai passear? Vai dar uma corridinha no parque? Porque está evidente, né? Aquela condição da pessoa de que ela não pode fazer isso. E a depressão também não adianta você falar, né? Vai passear. Não vai funcionar. É, uma Eu lembro questão. de ter passado por uma questão assim na Uhum. adolescência, mas daí a gente queria entrar também nesse assunto dos adolescentes, né? É uma fase muito complicada, eu acho, do ser humano. Eu particularmente acho que a gente devia criar os filhos até os 6, aí vem um extraterrestre, abduz, leva, cria e devolve com 20. Porque essa fase da adolescência, eu, sinceramente,
não entendo nada. Eu não entendo nem o que eu passei. Não sei se foi depressão, porque minha adolescência foi lá nos anos 90, né? Eu não sei se foi depressão, não sei se foi hormônio, se foi frescura. Como que a gente identifica isso? Uma questão das psicopatologias em geral, como elas têm relação com comportamentos que são muito específicos dos humanos, assim, nós temos a tendência a dar uma ignorada mesmo, né? Então, assim, qual que é a diferença, por exemplo, e é uma mensuração difícil de fazer, qual é a diferença entre depressão e tristeza, né? Onde está o linear ali? Quando a tristeza, né, se torna depressão, em que momento que a tristeza ela é produtiva, no sentido que ela está te levando à reflexão, no sentido que ela está te levando a pensar um pouco mais sobre a vida, nas suas escolhas, entender quais os passos que precisam ser tomados, o que precisa ser mudado, e quando essa tristeza ela já avançou num nível que ela se tornou uma psicopatologia, né? As questões da saúde mental e as questões dos sentimentos, né, que é grande parte das questões de saúde mental relacionadas à psicologia, tem relação a como eu me sinto em relação às coisas, como eu interpreto, como eu vivencio os comportamentos, né? Então, a maior parte das psicopatologias, elas são, em algumas situações, dado o nível de ignorância ou nível de falta de instrução das pessoas, podem levar a esse tipo de fala, por exemplo, essa coisa de homem não chora, ou então assim, isso é frescura, sai daí, você não tem motivo para estar sentindo isso, sua vida é muito boa, você tem dinheiro, você tem posição e tal, e devido ao nível de ignorância, né? Então vamos pensar, a depressão em si, grande parte dela está relacionado com pessoas, por exemplo, que passaram por situações muito traumáticas e tal, e essas situações traumáticas foram construindo perspectivas um pouco negativas na cabeça da pessoa, né? Imagina uma pessoa, uma criança, um adolescente, que independente do que ela faça, independente de quanto ela se esforce, independente do quanto ela se dedique, ainda assim não é recompensada, não é valorizada, não é validada. A posição dela não é uma posição que vibra, os pais vibram, os pais comemoram, os pais estão sempre ali dizendo o quanto a pessoa é importante, especial, porque a depressão, ela também faz a gente se questionar acerca de o que somos enquanto pessoa, né? Será que o meu eu é um eu suficiente? Será que o meu eu é um eu amado? Será que o meu eu é um eu que, de fato, se relaciona de forma saudável com as pessoas? Então, a depressão, ela traz muito consigo uma crise de identidade muito forte. E quando você começa a não ver mais sentido na vida, quando as cores começam a tomar tons de cinza, quando você perde o colorido emocional, né, que é o termo que eu gosto muito de usar, naturalmente você começa a questionar a sua perspectiva, começa a se questionar enquanto pessoa e muitas vezes começa a questionar até as suas conquistas, né? Então a depressão traz consigo uma crise de existência e uma crise de identidade muito forte, né? E essa crise de existência, essa crise de identidade na depressão, ela sempre nos leva para uma perspectiva negativa e você vai descendo o fundo do poço aí, né? Até que você chegue lá embaixo e você só entenda e você só visualize escuridão de fato, né? Que triste, né? Mas aí me faz pensar o seguinte: Uhum. então, a raiz da depressão, na verdade, não deve ser uma só, né? Você falou questão de comportamental, da forma como os pais talvez tratassem essa criança, e daí vai. Então, mas existe uma depressão que é de fundo químico, alguma coisa assim, biológico, é, sei lá, que nasce com a gente? Bom, a depressão, basicamente dentro de um processo de neurotransmissor, ela tem uma relação direta com a produção de serotonina um pouco baixa, né? Então, se Uhum. você, caro ouvinte, tem dúvidas sobre o que é o neurotransmissor ou tem dúvidas sobre o que fazer na depressão, tal, né? E como entender os processos neuroquímicos do cérebro, escute escute os nossos capítulos anteriores, que tem um capítulo todo falando sobre os neurotransmissores aí, né? Então, a depressão, dentro de um processo neuropsicológico, ela tem uma relação também com a questão dos níveis de serotonina baixos, assim, né? Então, se os seus níveis de serotonina são baixos, se o seu corpo tem essa dificuldade de produzir serotonina, naturalmente você vai ser uma pessoa com um estado de humor um pouco mais baixo, assim, né? No homem, em particular, a depressão também pode estar relacionada com os níveis de testosterona, né? Então, se a sua testosterona é um pouco baixa, naturalmente pode ser que você se sinta mais impotente,
você se sinta um pouco mais disposto, que você não se sinta forte ou corajoso o suficiente para enfrentar os desafios da vida, e isso pode fazer você se isolar, e esse isolamento pode ter uma relação com a depressão também, né? Uhum. No episódio de neurotransmissores, eu falei um pouco sobre os alimentos, né, que são precursores da serotonina, que ajudam na produção desse neurotransmissor. Vou falar de novo aqui, porque nunca é demais a gente repetir o que é bom, né? Então, assim, Uhum. existem alimentos muito específicos, né, que são precursores da serotonina, principalmente os ricos em triptofano, que é o grão de bico, abacate, ovo, é, tofu, esses alimentos ricos em triptofano. Também a ômega 3 é muito importante porque ela é um anti-inflamatório para o cérebro, então já dá ela melhora a plasticidade cerebral. Ômega 3 a gente encontra na chia, na linhaça, na sardinha. Sardinha é muito rica em ômega 3. Eu tenho uma receita que depois eu posso deixar lá no Instagram para vocês, de um escabeche de sardinha que é super saudável e delicioso. Eu fiz aqui no menu degustação português, fez muito sucesso. E também o magnésio, que é uma substância muito importante como precursora da serotonina. Então, você fazendo uma alimentação balanceada, e se realmente for uma questão de produção baixa de serotonina, é muito importante incluir esses alimentos na sua alimentação diária. Também não é uma pílula, né? A alimentação, ela é constância, ela não é uma pílula que você toma para dor de cabeça e resolveu. Então, você tem que introduzir na sua alimentação diária uma porção de alimentos variados que têm essas propriedades que vão ajudar aí nessa produção da serotonina. Além de, claro, né, que a gente sempre fala aqui, o exercício físico, a hidratação, essas coisas assim. Mas Anderson, eu quero te perguntar uma coisa. Você falou aí de duas coisas, da depressão, que pode vir aí pela falta de, sei lá, de reforço positivo dos pais, da escola, do ambiente, tudo. Mas você acha que quando ela vem dessa falta desse reforço positivo, naturalmente baixa a serotonina e os sintomas são os mesmos? Bom, a serotonina, de qualquer forma, ela vai ser produzida a partir do quanto você faz uma alimentação saudável e etc., né? Que aí representa 70%. Então, naturalmente, quando você se sente mais depressivo, você começa a desenvolver essa apatia pela vida, você vai ter algum tipo você vai começar a não comer, mas de não ter mais apetite, né? Interesse no apetite aí, né? Então, também tem disso. Mas existem algumas pessoas que naturalmente o organismo tem uma dificuldade de fazer a produção de serotonina, mas isso deve representar 1 ou 2% da população, talvez, né? Mas grande parte diz respeito à alimentação mesmo. Inclusive, é importante frisar aqui para quem é pai, né, ou mãe está escutando, da importância de você trazer desde cedo assim na vida do seu filho essa questão da alimentação, né? Porque a produção de serotonina e etc, né, endorfina, dopamina, adrenalina, e tudo mais, até o funcionamento do seu corpo diz muito respeito, como a gente sempre fala aqui no nosso podcast, à qualidade da alimentação, né? Então é importante desde criança, né, desde lá na saiu do útero já tá pensando sobre que tipo de alimento você está oferecendo para o seu filho, para você estimular a produção de serotonina desde cedo, para que o organismo do seu filho vá se desenvolvendo nesse sentido, a nível de que ele esteja acostumado a fazer as produções de serotonina, endorfina, dopamina, e etc, né? Então, assim, quando você desde começa do jeito relativamente certo, Uhum. é mais simples, é mais fácil você conseguir manter ah, hábitos saudáveis, assim, né? Então, assim, Já é um passo para evitar, né? Já é a prevenção, que a gente sempre fala aqui que a prevenção é muito melhor, né, do que depois o tratamento. E é engraçado você perceba, falar perceba, isso. Hum, perceba, por exemplo, assim, quando você lá na sua primeira infância não foi estimulado a aprender inglês, se você vai precisar aprender uma outra língua depois de mais velho, quanto isso é difícil para exatamente. você, né? Perceba Exatamente. quanto você não foi estimulado a fazer exercício físico, seu pai te liberar, apesar de ser importante, o seu pai te liberava do exercício físico, ele não cobrava que você corria com as outras pessoas, com as outras crianças no playground, ele não cobrava que você corria
com as outras crianças na escola, ou se você fazia parte de uma comunidade, ao invés de seu pai deixar você ir lá brincar com as criancinhas da igreja, você ficava sentado do lado dele. Perceba o quanto dessas proibições, o quanto dessas faltas de autorizações, o quanto dessas estimulações lá atrás, que seria mais fácil para você lidar, tem impacto depois na vida adulta, né? Essa semana eu conversei com uma pessoa que ela me disse que ela nunca tinha entrado numa academia na vida e que Uhum. possivelmente as aulas de educação física na escola ela era sempre liberada porque ela não gostava de fazer. Perceba o quanto está sendo sacrificante, eu percebo, na verdade, né, o quanto está sendo sacrificante e doloroso agora quando ela chega numa condição médica em que os médicos e todo o ecossistema da medicina que tem em volta dela, né? O terapeuta, o endócrino, Uhum. o cardiovascular, toda essa galera fala para ela, olha, querida, ou você faz exercício físico, ou daqui 2 ou 3 anos você não anda, você não fala direito, e possivelmente você vai precisar ser alimentada por alguns tubos aí, né? Porque do Não. jeito que o ritmo vai, do jeito que a coisa está indo, esse é o seu final. Né, e ter essa necessidade, né, dar esse start médico a nível de que o quanto você gosta da sua vida, o quanto de fato você está interessado em fazer algo a respeito, porque você não fez até agora, causa uma sensação de urgência, né, que você precisa fazer as coisas e você vai ter que lidar com isso de uma forma muito sacrificante, é muito difícil, porque você não tem o hábito de comer direito, você não tem o hábito de fazer exercício e você precisa mudar do dia para a noite isso, né? É, eu vou te falar, eu sempre falo aqui, né? Quem ouviu os outros, que eu não me importo, eu falo da minha vida um pouco, porque como eu falo, eu sou exemplo de quase tudo. De coisas que eu tive que ir superando, né? Esse é um exemplo da minha vida. Eu fui dispensada da educação física, eu era uma criança tímida, por incrível que pareça. Eu era uma Uhum. criança tímida, e aí só o fato de eu ter que tirar a calça jeans e botar uma bermudinha para ir na educação física, eu não queria, sabe? E daí meu pai me deu lá um atestado médico e pronto, não fiz educação física. E eu passei por isso agora, e aí passei a vida inteira buscando academias, não gosto, não gosto. E aí você acaba parando antes de ter um resultado positivo e vai se desestimulando, né? Agora que eu consegui, mas assim, e é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, né, Alisson, que é o tratamento, é, me fugiu a palavra agora, mas assim, em várias frentes, né? Então, eu comecei a fazer terapia para me entender melhor. Aí, o meu terapeuta é um cara muito escroto, assim, ele fala assim: porra, você é adulta, você não precisa gostar das paradas, você tem que ir lá e fazer. Aí você fica assim, né? Poxa, respeitando a autoridade do terapeuta, fui lá, mandadinha, fiz e eu tô ótima, né? Agora tem que agradecer a essa pessoa. Outra coisa que eu quero falar, que eu não posso esquecer, que eu acho que um link aí com o que você falou da alimentação de crianças, né? Que a mãe, o pai já devem pensar lá na gravidez, na verdade, né? A mãe, na verdade, ela tem que se preparar para engravidar um ano antes. O pai, 3 meses. A mãe, um ano antes, ela já tem que ir preparando o seu organismo. E aí, uma expressão que eu ouço muito aqui nos meus eventos, nos meus degustação, principalmente de homens, mulheres falando dos seus homens, é o seguinte: porque a maioria das pessoas que vêm aqui são mulheres. E aí, eu falo, traz seu marido, ele vai gostar. Ah, meu marido tem um paladar infantil. Ele só come arroz, feijão e bife e batata frita. O paladar infantil, você vê que como vem de uma cultura de não dar alimentos variados para a criança, de não colocar ali um grão de bico, uma chia, uma linhaça, uma quinoa, que o paladar infantil é o cara que não gosta de nada disso, a pessoa que não gosta de nada disso, né? Não come um brócolis. Então, eu acho sim que a gente tem que bater nessa tecla. Eu acho que já vem mudando muito desde os anos 80, 90, essa alimentação infantil, mas deve-se introduzir alimentos diferentes, que até a própria mãe às vezes não conhece, passa a conhecer, vai pesquisar, fala comigo, me manda lá uma mensagem.
a gente tem um e-mail, né? vidaemdia25@gmail.com. Pode mandar o e-mail, ou então manda um comentário no YouTube, no Spotify. Se tiver alguma dúvida de alimentação, estou aqui para ajudar. Se quiser uma dica de cardápio também, simples, eu estou aqui para ajudar. Mas vamos introduzir alimentos diferentes e variados nessa alimentação, principalmente das crianças, para que elas cresçam e não tenham essa dificuldade depois de comer um kefir, né? De comer uma comida colorida e coisas assim. Perceba que a grande incidência, assim, de crianças, no começo da minha carreira eu atendia crianças, hoje, infelizmente, eu não atendo mais por uma questão mais pessoal, assim. Mas eu percebo que a grande parte das crianças depressivas, e por incrível que pareça, existem crianças depressivas, talvez não aí na primeira infância, mas próximo da adolescência, existem algumas crianças depressivas nesse período da vida, né? E uma incidência de crianças depressivas nesse período específico da vida diz respeito a sedentarismo infantil, que acontece, má alimentação e ambiente tóxico. Então, Hum, assim, quando você tem um ambiente produtivo, um ambiente estimulador, naturalmente a criança se sente mais motivada, ela se sente com mais energia e, naturalmente, ela se sente mais disposta para a vida e ela se sente mais empoderada em enfrentar os desafios da vida. uhum, Vamos pensar sobre ambiente positivo. E o que é um ambiente? O que é estar num ambiente positivo? Estar num ambiente positivo e fazer parte do ambiente positivo, o que o Winnicott chama de ambiente suficientemente bom ou ambiente facilitador, diz respeito a um ambiente em que se produz a vida. O que é produzir vida? Produzir vida, antes de tudo, é ter alimentações que te dão energia, ter alimentações que te elevam, que te produzem neurotransmissores e alimentação que faça sentido dentro do processo fisiológico, né? Então, uma alimentação equilibrada, brócolis, ovo, arroz e tal, né? Não produtos alimentícios, como a gente já aprendeu aqui. Se você não sabe a uhum, diferença, dê uma olhada lá no nosso primeiro episódio. Produtos alimentícios, né? Não produtos alimentícios, mas de fato comida. Isso também faz parte de um dos aspectos desse ambiente facilitador e desse ambiente suficientemente bom. Todo o uhum, processo das crianças que são minoria aqui, mas existe uma porcentagem nessa fase da vida que estão depressivas, diz respeito ao fato de estímulo ao exercício físico, alimentação ruim, comprometida e ambiente. Ou seja, não entenda que os filhos ou as crianças vão ver a comer direitinho, comer bonitinho, uma alimentação equilibrada ou fazer exercício físico como uma obrigação, porque nesse período da vida eles ainda não entendem não tem essa relativizar, essa consciência do que é obrigação, do que não uhum, é. Até porque, como eu já expliquei em outras situações, esse período da vida, a gente ainda é um pouco narcisista a nível de que as minhas necessidades, o que eu quero, vem à frente do que é preciso, à frente do que é necessário. Então, essa distinção de obrigação e não obrigação, ela ainda não existe, ela está sendo construída. E também parte desse processo de depressão, crise de identidade, crise de existência, diz respeito a esse momento em que os pais estimulam e trazem e se tornam também referência de senso moral, referência de qualidade de vida, referência de comportamento. Ou seja, quando você faz esse movimento de ser pai ou de ser mãe, precisa ter na cabeça, né, que você está criando um ser humano, preparando um ser humano para o mundo e que você vai ser observado a todo tempo, assim como um cachorro, né, que o tempo todo, todos os movimentos que o dono faz, ele fica olhando, ele fica ali, né? Só que a diferença para um ser humano é que o ser humano está aprendendo e ele vai replicar. O sim. cachorro, ele te olha, ele te observa o tempo todo para ele tentar balizar o que ele vai ou não fazer na sequência, né? Ele já entende assim, peguei na coleira, ela já sabe, já abana o rabo, vai Exato. passear, né? Agora, um ser humano, ele observa porque ele está aprendendo e aquilo vai ser replicado, vai passar dentro de um processo de simbolização e aquilo vai ser replicado. Então, dentro desse processo que é pequeno, mas que existe, naturalmente, essa criança vai ser observada, né? Em algumas situações, por exemplo, no tratamento de adultos depressivos, eu percebo que
como eu gosto de dizer, o inconsciente ele é atemporal, né? Então, para o inconsciente, não existe esse momento de você ter 40, 50, 60 ou 70. Para o inconsciente, se você vivenciou, se você simbolizou, aquilo fica registrado e esse registro, em determinadas situações da vida, isso pode vir à tona, isso pode aparecer. Quando eu faço esse recorte de adultos depressivos, vamos pensar numa faixa etária que, sei lá, entre 35 e 50 anos, muitas das vezes tem a questão em algumas situações de crise de identidade, crise de meia-idade e tal, mas isso se assemelha muito com essa primeira transição que a gente faz, que é da infância para a adolescência, né? Então, esse período da infância para a adolescência e esse período da idade adulta para a terceira idade, ou para a meia-idade, ou para a segunda fase da vida, se assemelha muito com esse primeiro processo. Como se assemelha tanto com esse primeiro processo, todo o movimento inconsciente que a gente faz para tratar desse período, então para lidar com esse período, diz muito respeito a como eu simbolizei e como eu tratei lá atrás com esse primeiro momento lá da transição para a adolescência. Então, se nesse momento meus hábitos eram ruins, se eu lidava com as minhas questões, comendo um doce em excesso, me fechando no quarto, ouvindo música triste, o meu inconsciente vai entender que tais estímulos e tais crises e tais processos foram lidados dessa maneira e isso foi simbolizado e eu replico isso aqui porque é a forma como o meu cérebro, ao fazer o meu raio-x de consciência, ele encontrou como repertório para lidar com tal estímulo, né? Uhum. Mais do que isso, A e gente esse falou isso em processo forma emocional, né? E mais do que isso, esse processo é tão importante, né? Falando de pessoas depressivas, que vamos pensar em processo de escala. Quando eu estou triste, quando eu estou, que é um sentimento humano, um sentimento totalmente natural, estar triste, terminar um relacionamento, então estou com dificuldade de lidar com a fase da vida que eu estou vivendo, estou com dificuldade de progredir, de evoluir algumas coisas, e isso pode começar a me gerar um pouco mais de apatia e tal. O meu cérebro, ele não entende que eu preciso dar um passo para frente, porque a resposta está no que eu vou fazer depois. Para dar conta do sentimento presente, ele vai ligar como se fosse um scanner dentro do meu processo histórico-cultural, ele vai tentar encontrar formas durante a minha vida que eu lidei com isso, e como eu lidei com isso, provavelmente vai ser a forma como eu vou lidar agora. E a incidência dentro desse processo depressivo na vida adulta, e eu estou falando depois dos 20, 30, independente de qual seja a idade, a incidência é sempre a gente voltar, né? A gente voltar, fazer o processo inverso. Então, eu vou regredir para níveis anteriores. E aí, eu vou regredir para níveis anteriores, por exemplo, talvez a incidência seja maior de regredir para a adolescência, porque aí eu vou escutar umas músicas tristes, eu vou me fechar, eu vou jogar um videogame, eu vou não querer mais correr, não vou querer mais fazer exercício físico, não vou querer comer direito, eu vou querer comer sorvete. Isso é muito típico e específico da adolescência, quando eu estou revoltado com o mundo, que é quando eu começo a ter responsabilidade. Então você precisa apresentar uma Uhum. nota, você vai ser cobrado de talvez tarefas domésticas. Então eu regrido sempre para o estágio anterior, né? Sim. Então falando com os pais aí, por que que é tão importante a gente fazer os processos interessantes, sempre lidar de forma saudável, sempre dar os tratos saudáveis, para que quando essa criança se torne um adulto e quando o seu cérebro for precisar fazer esse scanner para buscar como eu lido com as coisas, eu vou ter respostas saudáveis e eu vou encontrar soluções interessantes para mim. Não, e quando a gente é adulto, já passou por todo esse processo, e esse processo foi um pouco complicado, né, um pouco traumático, um pouco difícil, é importante eu entender que as respostas estão nas coisas que eu não fiz, não tá nas coisas que eu fiz. Esse é o ponto. Quando eu tive Uhum. uma infância um pouco traumática, um ambiente não um ambiente não facilitador, um ambiente difícil, eu lidava com as tristezas, eu lidava com as insatisfações, e a comida, né, era a minha companheira, a comida era o meu refúgio e tal, e eu me vejo numa vida adulta em situações muito parecidas, o meu inconsciente, naturalmente, como efeito reflexo, ele vai buscar no meu processo histórico-cultural formas de lidar com isso. E para o nosso processo inconsciente, não são formas saudáveis de lidar com isso, são formas que dão conta do que eu estou sentindo.
E nem Uhum. sempre a forma que dá conta do que eu estou sentindo é o melhor para mim. E muitas vezes eu só estou na situação que eu estou no momento porque eu não fiz coisas, eu não desenvolvi hábitos, eu não desenvolvi comportamentos que condizem com o que eu estou vivendo, que condizem de forma saudável a nível de de me trazer para um momento melhor. Então, ou seja, as respostas para as minhas expressões, para as minhas ansiedades, ou seja, mais focado para a depressão e o porquê eu estou aqui, não está no que eu fiz, está no que eu não fiz. Então, não é impossível você sair desse quadro de depressão ou etc, fazendo as mesmas coisas. Mesmo que o seu cérebro dentro desse processo de scanner, vai buscar as respostas que dão conta. Então, Tem que nesse fazer momento, coisas não intuitivas, né? Não exato. intuitivas. As respostas que dão conta do que eu estou sentindo vão dar conta a nível de me gerar conforto, a nível no momento, mas não vão dar conta a nível de me fazer não sentir mais isso. Não tem poder curativo. Tem poder Às de vezes até alívio. agrava, né? Não entendi, Até repete, desculpa. agrava. Às vezes até agrava a situação. Se você for buscar aí um refúgio num excesso de açúcar, numa bebida alcoólica, por exemplo, que é um depressor, né? Já conhecido e fortíssimo, você vai agravar o teu quadro de depressão, né? É, porque eu preciso me livrar, né, do que eu estou sentindo no momento, né? E aí, qual é o custo disso? Eu quero voltar um pouco, quando você falou da infância. A gente estava falando de como é importante, né, os pais já introduzirem alimentos variados e tudo. Outra coisa que eu reputo importante, porque na gastronomia funcional, a gente não trata só da propriedade dos alimentos, a gente trata também da forma de preparar esses alimentos, né, para tornar aquelas substâncias biodisponíveis para o nosso organismo absorver. Então, eu acho interessante você já começar. E é uma forma também de fazer a criança se interessar pela comida saudável, é você levar a criança para a cozinha, sabe? Prepara uma receitinha fácil e já vai mostrando para ele, dependendo da idade aí, né? Tem alguns níveis, como fazer, como preparar a própria comida, porque a gente passou um período aí de industrializados nos anos 80 que passou pela falta de habilidade na cozinha, né? Hoje ainda conheço muita gente que fala, ah, não sei fritar um ovo. Isso não é motivo de orgulho, você falar que não sabe fritar um ovo. Eu acho que é importante você saber fazer pelo menos um básico, combinar alimentos e tudo. Esses dias, sábado passado, eu fiz um workshop aqui no shopping, no Resende Shopping, e ensinei a fazer um hambúrguer feito com feijão azuki. E é incrível esse hambúrguer, porque as pessoas comem, tiveram crianças lá fazendo também comigo, e elas comem e falam assim, nossa, mas não tem carne. Eu falei, não, não tem carne. E a pessoa come, porque a aparência dele, né, remete a um hambúrguer de carne, comem achando que tá com gosto de carne. E é um hambúrguer super nutritivo, feito de feijão azul, que é um dos feijões assim mais ricos em ferro, em magnésio, em propriedades anti-inflamatórias, e com páprica defumada, com coisa assim. Então fica uma delícia. E você levar a criança para a cozinha, para ela entender e começar a fazer esse processo de preparar os alimentos, eu reputo muito importante para levar isso para a vida, porque a pessoa pode encontrar um refúgio numa hora de tristeza, também fazendo, indo para a cozinha. Vou para a cozinha fazer um alimento saudável e a partir daí passa a ter o prazer de se cuidar, de cuidar de outros, né? Às vezes, eu tô triste, eu vou para a cozinha, faço um monte de coisa e levo para os amigos, assim. Meus amigos ficam mais felizes que eu, mas já dá um alívio. É, Então, essa eu acho questão, as pessoas podem assim, né? Vamos lá. Meus caros ouvintes, você que está escutando deve estar percebendo que a gente está falando muito sobre esse processo da primeira infância, de criança, etc, né? Mas pensando nisso, isso traz muito essa explicação, como eu disse um pouco atrás, que do nosso processo do inconsciente atemporal. Então, ou seja, a criança que você foi é uma criança que ela está aí dentro de você ainda, ela não morreu, não. Né? Você pode ter crescido fisicamente, pode ter construído mais repertório e tal, mas
crescidinho, mas ela em vários momentos ela ainda reside dentro de você. Então entender essas suas formações, entender os seus processos construtivos dentro do processo de neurodesenvolvimento aí faz sentido a nível de quando essa criança aparecer, quando ela der as caras aí em situações de perda de controle, você conseguir dar conta dessa criança e essa aí você apresentar uma possibilidade diferente da qual foi te apresentado lá atrás, né? Então, assim, em situações, vou repetir, nós, seres humanos, nunca, quando em situações de crise, nós temos a tendência a regredir, não a evoluir, porque a gente não sabe o que vai pela frente, a gente sabe o que a gente passou. Então, a gente vai dar conta a partir do que a gente passou, não do que vem pela frente, né? Então, falando do processo, sei lá, né? Eu estou com dificuldade de apresentar uma alimentação saudável para os meus filhos, então estou com dificuldade de trazer, né, interesse em comer comidas mais coloridas. E aqui eu vou fazer uma crítica gigantesca, né? Então, pais que estão escutando isso, ou se você foi uma criança que não passou por isso, não receba o que eu vou falar como uma crítica pesada. Entenda como uma pessoa que gosta muito de você e está interessada em ver você progredir e evoluir. Muitas vezes, dentro do processo de adolescência, no processo, né, de primeira infância, os pais, e aqui é uma crítica gigantesca ao processo evolutivo, o processo, né, Vai, Anderson, vai, dá uma porrada, calma vai, aí. pega pesado. E o processo evolutivo e o processo da tecnologia, as crianças vão se interessar pelo que você interessa, e isso também diz respeito ao relacionamento que você tem com seu filho, né? Então, assim, eles vão se interessar, eles vão gostar do que você gosta, a nível do que o que você gosta, o que você tem interesse, gera relações, gera atenção, gera envolvimento, gera momentos positivos, gera acolhimento, gera cuidado, gera relações saudáveis entre si. Então, ele vai se interessar pelo que você se interessa, a nível do que do que você se interessa gera conexão com eles. Muitas vezes, se você está com dificuldade de inserir uma coisa saudável, uma coisa mais nova, é porque talvez você não está gerando conexão com o seu filho, né? E muitas vezes a gente também não consegue se adaptar a coisas novas, mesmo sendo adulto, porque ele não foi gerado conexão com a gente, né? Então, às vezes, ir para a cozinha com o seu filho, colocar um chapéuzinho de chefe lá, né? Colocar um aventalzinho bonitinho, tal, né? Fazer ele introduzir ele no repertório ali da cozinha, tal, né? Ele ajudar a produzir, isso gera conexão, isso gera envolvimento, isso gera o que o Winnicott chama de ambiente suficientemente bom, um ambiente facilitador, e você se torna um pai ou uma mãe melhor e um pai e uma mãe que o seu filho confia, que o seu filho tem conexão, e ele vai naturalmente gostar do que você gosta, às vezes nem é porque ele gosta, porque ele deixa ele gostar, porque isso gera conexão entre vocês, né? O pai que lá nos anos 90, nos anos 2000, levava o filho para o futebol, o filho falava, eu odeio jogar futebol. Mas isso gera conexão com meu pai. E ele vai levar isso para a vida depois, né? Então, assim, vai pensar, pô, eu não gostava muito do futebol, mas a paixão que meu pai tinha pelo futebol nos unia. A gente colocava camisetinha, a gente ia pro Uhum. estádio, e eu nem gostava muito, eu nem torcia pro time que ele torcia, mas não tinha problema. O importante era a conexão que a gente tinha e o quanto ele me dava atenção com aquilo, né? Então, muitas vezes, a dificuldade que a gente tem está na conexão, a dificuldade que a gente tem com os nossos filhos tá na conexão que eu não crio. Porque se ele entender que você só está mandando, que você só está inserindo regra e moralidade, e isso não está gerando uma conexão positiva, no sentido de estarem felizes juntos, isso pode gerar uma aversão ao que você fala, e muitas vezes até uma rebeldia, né? Então, se eu não consigo introduzir coisas, pode ser que eu não esteja gerando conexão também, né? Então, a conexão é importante, né? Gerar Sim, conexão, construir relações, talvez seja a forma mais interessante de você lidar com rebeldia ou com dificuldade de inserir alimentação, né? No primeiro episódio, eu acho que eu falei sobre um processo que às vezes eu chegava da escola, eu tinha minha avó e aí ela uhum. estava sempre na cozinha fazendo um bolinho, um cafezinho, e às vezes eu nem lembro muito do que ela falava e eu nem gostava de bom, como eu ainda não gosto, né? Mas eu comia o bom e tomava café porque aquilo gerava conexão entre a gente, né? Uhum. Então é isso, né? Então, às vezes, a gente precisa entender que são relações, né? Fazendo um paralelo com a nossa vida adulta, né?
mesmo quando adulto, pensa o quanto não se torna mais fácil ou mais aceitável rotinas difíceis quando você tem conexão com as pessoas, né? Ir para academia para quem não tem o hábito, fazer exercício físico, caminhada ou comer saudável é ruim, né? Mas se você vai lá e você tem um grupo de amigos, tem uma pessoa, então você tem um companheiro de treino que é legal, que troca uma ideia, que bate Sim, um papo, que te insere, faz você se sentir bem, isso gera uma conexão a nível de que você relativiza o que é difícil ou fácil, e você faz isso em nome é. da conexão que isso cria, Às vezes né? você quer ir lá só para saber o final da fofoca, né? Que começou ontem. Exato, às vezes você quer ir lá para para ver a fofoca, às vezes você quer ir lá porque você precisa ter essa troca, porque essa troca que você vai ter de relativizar, falar de coisa leve, contar piada, isso vai fazer o seu dia ser É. melhor, né? Então, assim, Aí aumenta o quê, Anderson? A ocitocina. aumenta a autoestima, né? A endorfina vem como consequência, né? Aham. Trazendo esse recorte para nossa discussão sobre depressão, muitas vezes eu me deprimo porque eu não consigo gerar conexão. E às vezes gerar conexão está relacionado com todo esse processo histórico-cultural, né? Lá atrás, eu tinha uma paixão pelo futebol, meu pai tinha uma paixão pelo futebol, me apresentava, meu pai me levava para andar de skate, meu pai me levava no parque para correr, meu pai me levava no parque para soltar pipa, para jogar bola de gude. Meu pai saía, ele se interessava pela minha vida, né? E essa é uma crítica muito grande, assim, é que às vezes com a tecnologia e com as rotinas do dia a dia, o que é mais fácil é a gente deixar o filho com o tablet, deixar o filho com a TV, deixar o filho com o computador e esquece de Porque a gerar gente conexão. mesmo está vivendo, né, na tela. O próprio pai está na tela também. Está ali no celular e nas redes sociais e vai passando. É o que você falou no começo sobre o exemplo, né? Que a criança está te observando e está aprendendo. Então, a criança, se você é um pai que chega do trabalho e continua trabalhando, chega do trabalho e continua no grupo de WhatsApp da empresa, é isso que teu filho vai ver, né? E é uma sensibilidade importante, né? Porque, assim, da mesma maneira que é importante que o seu filho veja que você trabalha duro, que você é uma pessoa, pô, né, que se importa, que é responsável, disciplinada, isso é importante no nível do trabalho, mas também é importante que ele veja que você é uma pessoa que trabalha duro, é disciplinado, não somente com o que diz respeito ao trabalho, mas com o que diz respeito a cuidar da família, a dar atenção Uhum. para ele, a se alimentar direito, a ter umas rotinas positivas, isso também é disciplina, isso também é investimento na sua família. Uma frase que eu sempre repito aqui, eu vou abrir aspas, que eu vou me ponderar que a autoria é minha mesmo, né? Então, assim, Né? qualidade de vida, antes de bem-estar, antes de qualquer coisa, é você cuidar de você para que você esteja bem, para que você possa oferecer o bem. É impossível você oferecer alguma coisa que você não tenha. Então, se você quer que seu filho coma direito, que ele seja uma pessoa disciplinada na escola, que ele aprenda, que ele tenha relações, que ele não fique depressivo, tal, 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 eu preciso ser essa pessoa. Como você pode oferecer uma coisa que você não tem? Né? Então, assim, ofereça o que você tem e os resultados serão satisfatórios, né? Voltando à discussão aqui para o nosso processo depressivo, porque se eu posso esquecer, e é um ponto importante, depressão, antes de tudo, tem um processo biológico, processo neuropsicológico, mas antes de tudo diz respeito totalmente a uma questão social da coisa, né? Então, assim, a primeira amostra de sociedade que eu tenho, de relações sociais que eu tenho, é a minha família. E aqui é um mundo totalmente ideal, né? Tem lá o pai, tem a mãe, tem toda a família doriana ali, né? E, e ainda assim eu fico depressivo, tal, eu não construo esse senso de pertencimento, essa autovalorização, então tem uma falha de relação complicada, né? Eu já conversei com pessoas durante a vida, durante o processo terapêutico, que não tinha essa configuração toda definida, mas que não eram pessoas depressivas, porque a configuração que tinha, apesar de não ser uma configuração toda idealizada, é uma configuração um pouco mais reduzida, mas ainda assim, o tipo de relacionamento que se criava dentro dessa configuração reduzida era um tipo de relacionamento muito especial. Era um Uhum. relacionamento em que as suas habilidades são valorizadas, que você é bem cuidado, que te apresentam possibilidades, que você pode ser livre dentro de um processo de controle mais livre, que você tem liberdade criativa. Então, assim, as configurações, elas são importantes, mas mais importante do que as configurações são qual é a qualidade dos relacionamentos que se estabelece dentro dessas configurações. Isso vai dizer muito como eu lido com a vida, quais os sentidos e os significados que eu dou para as coisas.
Isso Uhum, na vida adulta também é muito importante. Por quê? Porque as configurações que eu vivo, às vezes eu não sou uma pessoa muito social, então tudo bem, nem todo mundo tem esse traço de personalidade de socialização, mas as configurações, o mínimo de socialização que eu tenho, então a minha socialização ser reduzida, a qualidade dessa interação, dessa socialização que eu tenho é importante, porque isso também vai dizer respeito ao quanto eu me sinto valorizado, valor próprio. Como diz lá o Pondé, ninguém constrói autoestima na frente do espelho se autovalidando. Eu sou bonito, eu sou gostoso, eu sou alto, eu sou tal, tal, tal. A gente constrói a autoestima com relacionamentos saudáveis, relacionamentos positivos, e é o resultado desses relacionamentos que eu tenho me traz esse bem-estar a nível de eu me sentir confiança e de eu me sentir uhum, seguro comigo mesmo, porque eu sei que o meu eu representa alguma coisa e que esse meu eu é validado por alguém. Repetindo, nós somos seres biopsicossociais. Bio é o processo fisiológico, o psicológico é o processo emocional e o social é como eu me relaciono com as pessoas, né? Então, uhum, independente se seja extenso o meu repertório social ou curto, o que vai dizer é a qualidade desse repertório, né? E tudo isso tá totalmente relacionado com a depressão. Eu estar triste, eu estar para baixo, ou então estar no momento mais introspectivo da vida, que pode fazer parte do nosso processo evolutivo, é uma coisa. Como eu vou lidar com isso é outra. Eu estou triste, estou mais fechado no processo de crise de existência, dentro do meu processo evolutivo. Mas eu sei que eu sou amado, eu sei que as pessoas gostam de mim, eu sei que eu sou aceito. Isso pode me trazer, sim, ferramentas para dar conta dessa fase que não me levam para um processo depressivo. Então, são ferramentas, todo esse processo que eu acabei de fazer esse monólogo todo, são ferramentas que meu cérebro busca quando eu preciso dar conta que me impedem, ou então que geram um certo limite ali até onde eu me afundo, né? Quando eu não tenho essas ferramentas, eu não tenho cálculos, né? É como se fosse uma parede sem cálculos, né? Tira os cálculos, o prédio desaba, né? Então, é, tem vai desse estrutura, né? processo. Engraçado, né? Você falou assim, fiz esse monólogo todo. Eu vou começar a te chamar de sereia, porque você faz o monólogo real, mas a gente fica Hum, assim, ó, olhando, sabe? E hum, ouvindo, e não tem, sem coragem de falar, oi, tem outra pessoa aqui para falar. Cara, você é muito bom, porque assim, eu hum, fiquei. é, hum, Porque você fala umas coisas que a gente. Que parecem simples, mas que quando a gente realiza que a coisa acontece assim, parece hum. que o mundo novo se abre, né? Essa questão de somos seres psicobiosociais, falei certo? Aham, É, é interessante, esses dias eu estava conversando com você mesmo, e aí uhum, eu falo assim, às vezes as pessoas falam assim, você não sabe ficar sozinha. Aí eu falei, nossa, mas será que eu não sei ficar sozinha? Aí você falou assim, claro que não, ninguém sabe ficar sozinho, porque somos seres uhum, biopsicossociais. uhum, Precisamos dessa relação, dessa interação, né? Então, coisas uhum, simples assim, eu gosto muito de ouvir. Eu queria dar um passo à frente agora, Anderson, e uhum, até avisar os ouvintes aí que talvez a gente entre né, para dar, pode dar algum gatilho, alguma coisa, talvez a gente entre aí num aspecto um pouco mais pesado desse assunto. Então, se você achar também que não é apropriado, que a gente pode botar em outro assunto, você já me fala, tá? Porque, gente, deixa eu explicar para vocês, a gente não tem roteiro, tá? Esse podcast aqui é um bate-papo real, real mesmo. A gente fala assim, vamos falar sobre isso, e vamos. Aí eu tenho todo o meu conhecimento da gastronomia em relação a esse tema, ora, isso não preciso nem falar, né? uhum. Então a gente está conversando. É uma coisa assim que pode ser que eu puxo para o assunto e falo, não, ó, isso não. Mas eu entendo que a gente falou aqui da depressão, muito de como prevenir, talvez, né, com essa questão das crianças, de tudo. Falou um pouco da alimentação, que também ajuda a resolver isso. Agora, e como que a gente consegue realmente diagnosticar? Entender assim, eu acho principalmente, Anderson, quando é criança, sabe por quê? Eu vejo alguns pais perto de mim, até com umas crianças que têm outras questões, de repente aí um TDAH, umas questões assim, e os pais negam, né? Tem aquela negativa.
Fala assim, não, isso aí é coisa de criança. Criança é assim mesmo, desatento, criança é assim mesmo. E a criança com depressão, sabe? Porque eu tive umas notícias há um tempo atrás de crianças que se cometeram suicídio. Eu fiquei assim, e para mim isso foi novo, sabe? Porque eu falei, assim, gente, não faz parte da minha realidade. Eu falei assim, gente, como assim, sabe? Criança realmente tem depressão nesse nível? Pensei, né? Pelo jeito, sim. Mas como Uhum. que o pai, a mãe, ou a tia, ou quem convive com essa criança, consegue perceber que realmente tem uma questão grave ali, de que ele deve procurar um tratamento, um psicológico ou psiquiátrico, enfim. Você consegue falar um pouco para a gente como diagnosticar isso, ou como perceber para procurar um diagnóstico? Bom, essa é uma colocação bem importante, por quê? Porque talvez sejam. A gente não leva muito em consideração que as crianças, em algumas situações, podem estar depressivas, sim, né? Perceba o quanto o comportamento do seu filho se torna atípico em relação às outras crianças, né? Porque é subjetivo, né? As nossas questões humanas elas são subjetivas, mas tem um comportamento esperado para a idade ali, né? Então perceba o quanto o comportamento dela está atípico em relação às outras pessoas, às outras crianças, num nível mais profundo, assim. Não é normal que uma criança se sinta desmotivada a nível dela só ficar fechada no quarto, dela não ter amigos, dela não ter estímulo para correr, principalmente porque uma criança ela tem muita energia, né? Então, enquanto ela não está estimulada para correr, e é super importante, e aqui, então, de novo, eu vou fazer uma crítica aos pais, ou etc, né? Ambiente, e para uma criança, ambiente é uma coisa extremamente importante. Ambiente é tudo para uma criança. Se o ambiente é depressivo, se o pai é negativo, se a mãe é negativa, se reclama de tudo, se fala mal de tudo, se nada tá bom, se todo mundo é ruim, se o país está uma bosta, se o Lula é vagabundo, se o Bolsonaro é misógino, se gay é errado, não sei o que lá, toda essa quantidade de informação que você, enquanto adulto, dá conta, porque você já fez todo o processo de desenvolvimento, você sabe pesar e tal. Isso você dá conta, às vezes a criança não dá conta. E eu posso falar com total propriedade, porque eu já presenciei alguns casos. Eu nunca atendi uma criança que estivesse depressiva que o ambiente fosse saudável. Se a criança está depressiva, se ela está triste, se ela está mais apática, se ela faz falas do tipo, ah, mas não adianta a gente ir lá, no final vai dar tudo errado mesmo. Olha quanto isso é perigoso. Ela não está falando isso, ela não criou isso, ela escuta, ela está replicando isso. Né? Se ela faz falas no seguinte sentido, olha, eu não vou para a escola porque depois, no final das contas, eu não vou trabalhar com nada disso que eu estou estudando mesmo. Isso aí, depois na faculdade, não vai valer nada. Eu quero ser youtuber, eu não quero ser professor. Uhum, Ela, de onde que ela tirou isso? Da onde que ela tirou essa fala? Acho que ela teve criatividade para construir isso. Né? Em algumas situações, ela está de fato replicando. Sabe uma coisa que acontece muito, e é muito curioso isso? Às vezes eu atendo uns pais que eles falam para mim assim: olha, Anderson, eles se assustam, por exemplo, de algumas falas que as crianças fazem, né? Tipo, nossa, meu filho falou tal coisa. Eu falei, como que esse menino pensou nisso? De fato, as crianças são muito criativas, né? uhum. Mas como ela pensou nisso, não. A pergunta é, onde ela escutou isso? Não é como ela construiu isso, é onde ela escutou isso. Ah, Qual é. é o tipo de influência que o seu filho está recebendo? Não é de onde ela tira, como ela construiu isso, por onde ela falou isso. Não dê todo esse poder para ele, dê esse poder para você. É onde foi que ela escutou isso? Que tipo de negligência que você cometeu a nível dela ter, disso ter passado por ela, né? Então, assim, é onde ela escutou isso. E aqui eu tenho uma experiência de um caso bem interessante que eu atendi, talvez em 2016 ou 2017, faz muito tempo isso, que eu atendi um menino e ele chegava na sessão e falava assim, eu posso dormir? Eu falei, pode. Aí ele dormiu uma sessão. Aí acordava, a gente conversava um pouquinho, aí depois ele ia embora. Aí ele falou assim, ah, eu posso dormir de novo? Eu falei, pode. Ele dormia, tal, 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 depois ele ia embora. Aí um belo dia eu falei para ele assim, olha, hoje você não vai dormir. Aí ele falou assim, mas se eu não dormir aqui, onde eu vou ter um outro ambiente que eu sinta paz a nível de que eu possa dormir? Porque na minha casa não tá. Eita,
É. Ou seja, depois eu tive que chamar os pais, bater aquela conversa, não sei o que e tal, né? E vamos lá e tal. E aí os pais estavam se separando, os pais durante a madrugada achavam que o filho estava dormindo, mas o filho não estava, e ficavam discutindo, o filho escutava, causava ansiedade. Aí a ansiedade dos pais brigar, os pais se separar, isso tudo fazia perder a insônia. E com o grau de simplicidade todo dele ali, né? Porque com o repertório pequeno, é assim, nossa, se meu pai, se meus pais se separarem, eu vou ficar sozinho, se eu ficar sozinho, eu não vou ter ninguém para me ajudar, e os meus medos. Eu tenho Uhum. medo quando sou criança, né? O medo do desconhecido, o medo do que vem pela frente. Então tem todo esse movimento, né? Então, assim, crianças depressivas, basicamente, são produto do ambiente que elas são inseridas. É, as pessoas às vezes não têm realmente cuidado com coisas que falam, né? Eu tenho dois exemplos que eu fiquei Sim. sabendo, que me contaram, e que são, assim, bem pesados, tá, gente? Então se prepara aí. Teve em uma família, uma moça cometeu suicídio. Ela Uhum. devia ter uns 20 anos, alguma coisa assim. E ela tinha um irmão, criança, de 7 anos. E o irmão, criança, não sei, 7 anos, tudo bem que já tem ali, né, um círculo maior de informações e tudo. Mas a criança se matou, disse que ia buscar a irmã. Foi essa a questão. Deixou lá um bilhetinho dizendo que ia buscar a irmã. E aí eu fico pensando nisso que você falou. Que tipo de coisa que essa criança viveu e da onde que ela tirou essa informação que iria buscar a irmã, né? É, É o que acontece muitas vezes, né, é o processo literal, né? Por exemplo, se eu escuto uma fala do tipo, olha, o único jeito de lidar com isso é me matando mesmo, nossa, eu queria morrer para não ter que passar por isso, seria melhor estar morto do que passar por isso. Às vezes a criança insere esse tipo de repertório e ela vai entender isso como literal, uma forma literal, né? Isso também acontece. Eu não estou culpando os pais ou culpabilizando os pais, mas ao mesmo tempo eu estou, porque uma criança é produto do meio, infelizmente. Ela não vai ter a ideia de que vai se matar, de que vai tirar a própria vida. Ela deve ter interpretado, lido, assistido de alguma forma isso, né? Então isso não vem do alguma nada. coisa. E outra coisa que eu gostaria de falar também, porque essa é uma Uhum. frase que eu já ouvi mais de uma vez. É, o pai morreu e no enterro do pai, ou no velório, a criança ouvir de qualquer pessoa, da tia, da mãe, geralmente não, mas geralmente é uma tia, a sabida, que chega ali do lado e fala assim: agora você é o homem da família, vai ter que cuidar da mamãe. Gente, gente, é uma criança. Como que você não, você joga pro peso, esse peso todo para cima de uma criança, de que agora ele é responsável para cuidar da mamãe? Não, eu acredito, Anderson, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que é a hora de falar assim: não se preocupe que a mamãe cuida de você, a titia vai É, ajudar. é esse movimento de você, de a criança ser criança, né? Não adultecer a criança, digamos assim, né? Não é, e elas falam isso para o menino, né? Geralmente não sempre, para um menino. Você Uhum. agora é o chefe da família. Como? Com 5, 6 anos? Sabe? Então, realmente, não culpabilizando, mas já culpabilizando, vamos prestar atenção, né, no que fala na frente das crianças e tudo, como esse ambiente. Já que você decidiu ter filhos, né? Então, assuma a responsabilidade não só da alimentação dele, não só de manter a criança viva, mas de manter a criança viva e saudável, né? Mas, enfim, dado Com o certeza, esporro, né? É, né? uma coisa que acontece bastante, por exemplo, né, os pais acharem que a criança tem um repertório suficiente para lidar com as coisas, às vezes não tem, né? Esse é o ponto, né? Às vezes as pessoas, como as crianças hoje em dia são um pouco mais evoluídas e tal, né, por causa de internet e tal, né? Então, às Uhum. vezes os pais entendem que a criança tem repertório para lidar com as coisas, ela não tem, né? Às vezes ela precisa ser criança de fato, tem que cultivar, em alguns aspectos é importante cultivar a inocência, né? Isso. E Cultivar a você inocência. é. E aí você indica o quê? A gente está lá, deu o filho, a criança apresentou um comportamento atípico, os pais devem procurar uma ajuda psicológica primeiro, ou vai no Eu psiquiatra? O que acho que que você acha que deveria ser feito? a ajuda psicológica é importante, mas primeiro para os próprios pais, né? Vamos começar desse jeito, Tem né? que ser em conjunto, né? Tem que tratar a família inteira, né? Vamos começar aí com a ajuda para os próprios pais. Precisa entender o que tá, onde está pecando, o que está fazendo de errado, a nível de estar tendo esse reflexo na criança, entendeu? Fazer a regulação dos próprios comportamentos, dos próprios hábitos, né?
Mas se a criança já está nesse processo, tal, é importante, né? A criança procurar uma ajuda, né? Uma ajuda psicológica e tal, né? A Uhum, criança passa por um psicólogo, faz todo o processo simbólico ali. Mas antes de qualquer coisa, é entender que tipo de ambiente que essa criança está se desenvolvendo, né? Porque às vezes ela não pode chegar no nível de cometer suicídio e tal, mas ela pode crescer um adulto melancólico. É, tem diferença uhum, entre depressão, melancolia e tristeza, né? São coisas diferentes, né? Depressão pode ser um estado momentâneo, né? Uma psicopatologia momentânea. A tristeza é um processo uhum. normal de existência humana e a melancolia pode simplesmente ser um traço de personalidade, né? Que as pessoas falam sobre os temperamentos, né? Colérico, isso não existe mais, isso já mudou, tá? Não, se alguém estiver trazendo esse tipo de coisa para você, esquece. Isso é coisa de Hipócrates, lá em 1800 e bolinha, né? Ninguém mais fala sobre É, isso. A gente tem outras a- formas de simbolizar, hum. outras formas de levar, de entender isso, tá? Então, se alguém vier falando assim, ah, você é colérico, você é sanguíneo, pode falar que o psico Anderson Silveira disse que isso é coisa de Hipócrates, lá daquela galera. Isso é bem hipócrita, né? Ai, gente, olha, eu nunca tinha ligado o nome à pessoa, sabia? Uhum. Hipócrita, Hipócrates. É, Anderson, vamos lá, vamos adiante, que daqui a pouco a gente está dando nossa hora. E não que a gente tenha muita hora, né? Uhum. Gente, tá grande, mas vai ouvindo até o final. Parou o carro, vai continuar depois. Spotify tá aí para isso. YouTube também você consegue continuar. Faça você os seus capítulos um capítulo só, né? Nossa função aqui é dar informação, ajudar cada vez mais pessoas. Então, por isso também que a gente pede para que vocês compartilhem, é, comentem, curtam, sigam, aquela coisa toda que a gente precisa para poder levar isso para mais pessoas. É, Passando você que é fã, né, Lu? Você que é fã do nosso podcast, que gosta de como a gente fala, ajude-nos a disseminar, né, a informação, a disseminar o conteúdo, para que a gente possa continuar fazendo também, né? Isso é uma forma de Exato. você reconhecer o nosso trabalho, isso é uma forma, assim como não se constrói autoestima sozinho, não se constrói, não falando, olhando no espelho e falando, olha, você é isso, você é aquilo, a gente também, para entender que o nosso trabalho, vocês gostam do nosso trabalho e nos motivar, compartilha, fala para um amigo, posta no Instagram, marca a gente lá, que a gente vai ficar feliz e a gente vai entender que o nosso trabalho está sendo importante para a sua vida, está fazendo uma É isso diferença. aí. É isso aí. Só para dar um reforço aí, ó, que eu só quero falar o seguinte: hoje a gente está gravando esse podcast 14/6, a gente começou às 9 horas da manhã. Eu vim de 2 dias de eventos. Ontem o evento terminou 1 hora da manhã, estou aqui linda e maquiada. Quem não está vendo a nossa carinha, vai lá no YouTube, que o videozinho vai estar lá. O YouTube, nosso YouTube Vida em Dia 25. E continuando o nosso assunto, a gente falou aí de como identificar uma depressão em crianças e tudo. É uma coisa que me chama muita atenção e eu realmente não sei, e é uma coisa que a gente sempre fica estarrecido quando recebe uma notícia de que gente, fulano se matou. E fulano era aquela pessoa que estava ali rindo todo dia, indo na academia, fazendo uma brincadeira ou outra. Esse tipo de depressão é mais difícil ainda da gente identificar, né, Anderson? Existe? A É gente pode, depressão também? Ou é, enfim? provavelmente deve estar na nossa programação aí, talvez no mês de setembro, que é basicamente o mês de conscientização ao suicídio, a gente falar um pouco sobre esse processo do suicídio. Então, assim, o Uhum. depressivo não necessariamente é um suicida, são coisas diferentes. Mas o Ah, né? Então, o depressivo não necessariamente é um suicida. O suicida é um outro aspecto. Não necessariamente que a depressão não possa ser um suicídio silencioso, mas não né? Porque a pessoa vai se deixando, ela vai. Mas um depressivo não necessariamente é um suicida. Mas a hum, depressão pode levar ao falecimento. Mas não no sentido entendi. suicida, mas A ela pode pessoa levar ao realmente. falecimento. É. Porque você vai E se deixando, borderline é você. o quê? Tem a ver? Né? Borderline? Desculpa. Ah, não, o borderline é Borderline. outra. Ah, o borderline é é outra psicopatologia que a gente pode falar em outro momento também, Ah, né? ótimo. Aham. Porque Né, assim, a mas gente não tem conhecimento, né? Mistura tudo. Porque a gente fala assim, como você falou, acabou de explicar que suicida é uma coisa e o depressivo é outra. Para mim, fulano se matou. Ih, estava em depressão, nem sabia, sabe?
Mas o que acontece muitas vezes é que o depressivo não é um suicida, mas a depressão, de alguma forma, pode levar ao suicídio, mas no sentido silencioso, que a pessoa vai se deixando de viver, né? Então ela vai. Ela não vai morrer no sentido suicida, no sentido mais literal da palavra, mas ela pode ter Uhum, falência de, ela vai não deixar de comer, ela vai deixando de comer, ela fica doente, ela de repente desenvolve um câncer, ela desenvolve alguma doença mais uhum, grave e ela pode morrer dessa doença. Ela não vai necessariamente pular da ponte, tomar veneno, isso também é possível, mas não sim. necessariamente vai para esse caminho, né? O depressivo não é um suicida, o depressivo é só uma pessoa que tem apatia pela vida, Você né? assistiu o Então, filme O Baleia? não viu o filme. Não, eu Não. assisti. Eu acho que isso um pouco que você, aparentemente, né, o que eu entendi do filme é que ele tinha depressão e ficava em casa comendo e ele não queria se relacionar com ninguém. Ele pedia para o entregador de pizza deixar a pizza na porta, sabe? E ele engordou muito, enfim. É uma história bem triste, mas uma história bem profunda. É, O que eu eu gosto acho de que falar sempre é assim, né? Nós somos seres biopsicossociais. O social não precisa ser extenso, mas ele precisa ter qualidade. Então, assim, não viver o social é prejudicial, né? E você existir no isolamento é existir sozinho. Existir sozinho é existir num ser depressivo. Existir num ser depressivo é ausência de vida, né? Deixar de uhum, viver. Então, assim, o seu social ele pode até ser curto, ele pode até ser restrito, né? Tem poucas pessoas, mas você precisa ter qualidade. Não estou dizendo que você precisa ser a pessoa uhum, mais popular do planeta, tal, tal. Você pode ser um ser mais introspectivo, mais introvertido e tá tudo certo. Isso é um traço de personalidade. Né? Isso pode ser desrespeito, também desrespeito a quem você é. Mas o sim, você mais pode ser importante feliz assim, ponto, né? mas o mais importante é que você faça esse processo social, até por uma questão de homeostase, equilíbrio do corpo, e esse social precisa ter qualidade. E ter qualidade não é Alice no País das Maravilhas, é te desafiar, é te Uhum, estimular, é te provocar, é gerar desconforto dentro de um nível controlado aí, né? Desconforto a nível de que você ter interesse, né? De você uhum, obedecer regras, limites, entender? Porque o social te provoca até como regulação social, assim, né? E aí a gente vai uhum, falar um pouco do esporte. Muitas vezes eu atendo crianças e adolescentes, né? Não mais crianças, agora mais adolescentes e adultos, por exemplo, que quando tem dificuldade de socialização, e estão num momento depressivo, né? E além do exercício físico ser uma arma poderosa contra a depressão por causa dos processos de neurotransmissores, o esporte ele também sana e ele traz essa ideia, essa satisfação não só do processo biológico, mas também do processo social e do processo psicológico, né? Então, quando a gente está uhum, falando do esporte, não da academia, mas do esporte em si, né? Um Muay Thai, uma corrida, uma zumba que seja, um Kung Fu, sei lá, né? Uma bicicleta, a gente também está falando de satisfações em três aspectos, né? Do aspecto biológico, no caso do processo da produção de hormônio, do processo emocional, no caso dos neurotransmissores, e também do processo uhum. social, que é essa interação com as pessoas, né? Então, o esporte é um aliado gigantesco e um aliado muito importante. Além de você sentir mais fome, que você fez exercício, vai precisar repor energia, né? Então, o esporte. Aí que vai, né, Anderson? Vamos falar de fome, então. Se sentir mais fome, agora a gente tem que escolher alimentos bons para matar essa fome, né? A gente também não pode sentir fome e se encher de carboidrato de alta O absorção mais e legal é que quando você treina, você pode dar um luxo de fazer umas barbaridades de vez em quando, né? Porque aí o seu mas tomar organismo. cuidado com os ultraprocessados, com o açúcar refinado, né? Porque aí é o que a gente sempre fala, é o equilíbrio, claro, é o equilíbrio. Uhum. Mas também eu acho que varia muito de organismo, claro, mas o exercício e o esporte, tudo não é um cheque em branco para você sair Com dali certeza. e beber bebida alcoólica e né, encher a cara de ultraprocessados e Os excessos, vamos comer os um pacote excessos, de Nescau Balls. ah, Não, os excessos não são saudáveis, né? Nenhum tipo de excesso é positivo, né?
Mas é isso, É, eu acho que por hoje, eu acho que foi, o nosso recado foi esse, já está um pouco extenso. eu só quero Então, falar só mais uma coisinha, Anderson, porque que é importante nesse processo da serotonina e tal, porque a questão do intestino, a gente já falou em todos os episódios, mas se eu precisar falar em todos os episódios para frente, eu gostaria de falar, porque o nosso intestino, como segundo cérebro, ele é muito importante, ele produz, como você falou, 70% da serotonina do nosso organismo, e, então, a gente tem que manter a saúde do estômago, introduzam alimentos fermentados, com prebióticos, probióticos, mantenha sempre a saúde do seu intestino em dia, que já é um passo enorme para você manter a saúde mental também, para você prevenir a depressão. Introduz ali no café da manhã saudável com aveia, de repente, bota uma bananinha com aveia, frutas vermelhas com castanhas são também antioxidantes maravilhosos para a gente dar um up no na nossa saúde. O grão de bico, folhosos verdes escuros, são essenciais você introduzir todos os dias uma porção de folhas verdes escuras. Então, temos lá a couve, a couve de Bruxelas, o brócolis, a rúcula, o repolho roxo também. Eu já falei, repolho roxo salva vidas. Então, é um alimento que você deve introduzir na sua alimentação. E é isso. Eu acho que, como tudo, como a gente fala aqui, a alimentação pode ser o seu remédio e pode ser o seu veneno. Então, é equilíbrio, é prestar atenção, é comer com consciência. Estamos lá no Instagram, vou deixar umas receitinhas. Quem quiser me seguir no Instagram, @chef Luciene Andrade, é chefe sem o E, Luciene Andrade, psico.anda. Como é que é, Ana? Fala você aí. o meu Instagram é psico.anderson.silveira. Isso. Estamos no YouTube, Vida em Dia 25, no Spotify como Vida em Dia e no Instagram Vida em Dia 25, nosso e-mail vidaemdia25@gmail.com. Manda sua pergunta, manda sua dúvida, manda sua sugestão de assunto. Diz aí pra gente se a gente está indo no caminho certo, porque a gente só faz esse podcast para vocês. Então, o feedback é importante. E, como o Anderson falou, eu vou reforçar, nos ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas, para a gente poder continuar fazendo e trazendo essas informações tão importantes para a saúde, que pode salvar vidas, pode melhorar vidas, e que com certeza já está melhorando a nossa também, né, Anderson? Porque a gente ajudando as pessoas, a gente também se sente bem melhor. Com certeza. É um like para você, é um segundo, é um like para você, é um segundo de dar um like, é um segundo de comentar, é um segundo de compartilhar, mas para a gente é extremamente simbólico, recompensador e positivo, né? Então é isso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e a gente se vê no próximo episódio. Até a Daqui a próxima, 15 querido. dias. Beijos. Tchau.